12, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3, foi onde foi feita a leitura oficial nesta noite, e esse capítulo começa com a palavra portanto, porque ele tem uma ligação muito grande com o capítulo 11. O capítulo 11 é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, onde fala do exemplo de muitos homens e mulheres de Deus que foram exemplos de fé, de fidelidade ao Senhor. E o escritor aos Hebreus, após falar desses bons exemplos de crente que temos em Hebreus capítulo 11, ele começa o capítulo 12 dizendo: portanto, tendo em vista isso que eu falei, tudo aqui no capítulo 11, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, essa grande nuvem de testemunhas é justamente essa galeria dos heróis da fé. Então, eles venceram, eles batalharam, completaram a carreira, foram bem-sucedidos na vida com Deus, e resta a nós a responsabilidade também de fazer o mesmo. Nós não podemos, irmãos, envergonhá-los e nem envergonhar a Deus. Deus, ele nos preparou para este tempo. Cada geração vive em um determinado tempo da história com os seus desafios. Os desafios da geração de hoje são muito diferentes de 10, de 20, de 30 anos atrás. Eu tenho 33 anos de conversão, 33 anos de crente, aceitei Jesus solteiro, tinha 17 anos, fazia parte da mocidade, e naquela época, irmãos, os desafios dos jovens daquela época é diferente dos desafios que os jovens hoje enfrentam. As lutas, as provações, as tentações, o contexto de mundo que a gente vivia na época é diferente que eles vivem hoje, e assim por diante. E a igreja de hoje enfrenta muitos desafios diferentes do que enfrentava há 30, 40 anos atrás. O diabo é o mesmo e a carne é a mesma, irmãos, mas a metodologia de ação do inimigo vai mudando. E nós, irmãos, temos que estar preparados. Então, tendo em vista esses homens e mulheres de Deus que conduziram a igreja do Senhor e o povo de Deus até aqui, na presença de Deus, visto que estamos rodeados desta tão grande nuvem de testemunhas, nós não podemos decepcionar. Deus espera que eu e você, Deus espera que todos nós possamos, irmãos, cumprir a carreira que nos está proposta. Nós não podemos, irmãos, decepcionar. De repente, a gente foge da nossa responsabilidade, vai passar vergonha. Então, visto que estamos rodeados desta tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, é muito importante isso. Às vezes, a gente se preocupa só com aquelas coisas que são claramente definidas como pecado. E claro que o crente tem que fugir disso. Mas há coisas, irmãos, que não são pecaminosas em si mesmo. Tem determinadas mentalidades, determinados conceitos, determinadas formas de ver o mundo, determinadas formas de enxergar as coisas. E tem também algumas ações e práticas, ou costumes ou hábitos que fazemos, que não são pecaminosas em si mesmo, mas que, se não tivermos cuidado, irmãos, pode nos levar ao pecado. São coisas que não são pecaminosas em si mesmo, mas que devemos ter cuidado, porque podem nos embaraçar. Então, a Bíblia diz que devemos nos livrar de tudo aquilo que embaraça, tudo aquilo que nos atrapalha.
né? Então, tanto temos que nos livrar do pecado, mas tudo aquilo que pode nos afastar de Deus, pode fazer com que a gente erre o alvo. E o nosso alvo, irmãos, é servir a Deus em espírito e em verdade. O nosso alvo é olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O nosso alvo é não olhar nem para a esquerda, nem para a direita, mas seguir adiante. Josué, capítulo 1, versículo 7, Deus disse a Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Nem para a direita e nem para a esquerda. O crente, irmãos, ele olha para Jesus. O crente, ele recebe a orientação de Deus através das Escrituras e através do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito. Então, nós precisamos evitar extremos, nós precisamos evitar, irmãos, que a gente não venha desviar o nosso foco. A gente tem que estar bem centrado nas coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima. Nós não podemos viver neste mundo de qualquer maneira. Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Então, crente, irmãos, não pode ficar, dar um passo para frente e dois para trás, ou ficar rodando em círculo. Não, porque em 1900 antigamente eu fiquei com raiva daquele pastor, porque não sei o que mais lá. Porque no mês passado o dirigente não citou meu nome. Porque não sei quando eu não fui apresentado. Porque não sei quando falharam comigo. Aí ficar moendo com esse negócio, isso aí só vai embaraçar. Esquecendo as coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Nós temos um alvo a seguir. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o seu alvo, irmãos? É andar para frente, olhando para Jesus? É ficar olhando no retrovisor? Olhar no retrovisor, você vai ver muita coisa que vai te embaraçar. Olhar no retrovisor vai causar dores, sofrimentos, rancor, e muitos problemas emocionais e espirituais, que não vai fazer você andar, vai distrair você com coisas que já passaram, e você vai abater o carro lá na frente. Você não vai ver o perigo. Então temos, irmãos, que ter foco de olhar para as frente, olhar para o alvo, como diz. Então a gente precisa, irmãos, ter cuidado. E aqui rapidamente eu quero falar com os irmãos a respeito de 6 coisas que podem levar o crente a errar o alvo. Inclusive, a palavra pecado, hamartia no grego, ela tem essa ideia de errar o alvo. Pecado significa errar o alvo, fugir do propósito de Deus, falta de conformidade com a vontade de Deus. Falta de conformidade com a vontade de Deus. O alvo é esse, e aí você desvia o alvo, não está de conformidade com a vontade de Deus. Então aqui a gente leu em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que a gente deve se livrar de tudo aquilo que atrapalha, de tudo aquilo que embaraça, e também do pecado que tão de perto nos rodeia. Então, além de nos livrar do pecado, além de fugir do pecado, também devemos fugir de algumas coisinhas, que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, que não tem problema nenhum, mas que pode derrubar o crente. Então, irmãos, tem pecados e tem coisas que são parecidas como pecado. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, a Bíblia diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Então a gente tem que fugir, se abster tanto do mal,
como também da aparência do mal. Temos que ser vigilantes, temos que andar, irmãos, com cuidado. Eu sei que tem a classificação de doutrinas e costumes. Isso a gente até já falou, já deu doutrina sobre esse assunto aqui. E muitos costumes, irmãos, que a gente adota, são, vamos dizer assim, proteções, para que a gente se abstenha, não somente do mal, mas da aparência do mal, para que a gente não brinque com fogo, para que a gente evite determinadas coisas, porque aquilo aumenta a probabilidade de uma queda, de um envolvimento com o pecado. Então o crente, ele deve, se abster, de coisas também parecidas com o pecado, se abster de toda a aparência do mal. Ah, pastor, mas eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Tudo bem, todo mundo tem, e é assim mesmo, é para ter mesmo. Mas Gálatas 5,13 diz: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Não brinque com a carne não, irmãos. A nossa natureza carnal, pecaminosa, ela nunca se converte, ela se inclina naturalmente para o pecado. Ela se inclina para errar o alvo, para fazer aquilo que Deus não se agrada. Então não é porque a carne é fraca que a gente vai dar uma de sem vergonha. Não é porque a carne é fraca que a gente vai dar ocasião à carne. Então vamos saber usar da liberdade. Segundo, além da gente ter necessidade de se abster de coisas parecidas com o pecado, também nós devemos, irmãos, nos livrar de coisas embaraçadoras que nos atrapalham, coisas, como diz aqui na leitura, Hebreus 12:11, deixemos todo o embaraço. E aqui embaraço não é no espanhol, é no português. No espanhol, não sei se alguém aqui estuda espanhol e já estudou, mas embaraçado, uma pessoa embaraçada é uma pessoa grávida, no espanhol. Uma mulher embaraçada é porque ela está grávida, aí grávida chama embaraço. É a língua, que é diferente daqui. Mas, irmãos, o sentido aqui de embaraço são coisas, que atrapalham a gente, são coisas que se tornam um peso que dificulta a nossa caminhada. Vá andar, irmãos. Você que está lá com uma bota bem bonita, aí pisa lá num solo de massapê, daquele solo preto, que gruda o barro todo na sua bota, aí você vai andar mais pesado. Vai capinar lá com a enxada, e numa terra dessa, que a terra lá, o barro, o massapê, gruda na enxada, fica pesado. Vai andar com um peso nas costas, tudo vai dificultar. Então são coisas embaraçadoras, coisas que nos atrapalham. E muitas coisas, irmãos, podem servir de embaraço. São pensamentos e coisas que dificultam e complicam nossa caminhada cristã. Nós na igreja, irmãos, temos crente de tudo quanto é mentalidade, Há uma diversidade muito grande. E tem alguns irmãos que tem cada coisa, cada pensamento, cada mania, cada mentalidade estranha e esquisita, que não constrói, que não ajuda, que não edifica, que não leva a nada, mas que tem um grande potencial de embaraço. Não importa, mas porque eu sou assim mesmo, e pronto, eu sou assim mesmo, todo mundo tem que me engolir, vai ter que me engolir. Tem determinadas coisas, irmãos, nossas, que são meras características, que não é virtude nem defeito. Uns gostam de paletó preto, outros gostam de paletó azul. E daí, qual o problema? Cada um gosta do que quiser. Agora, tem determinadas coisas, irmãos, determinados pensamentos, determinadas mentalidades e até determinadas ações e práticas que a gente faz, que a gente pratica, que não tem nada a ver, que só atrapalha a convivência entre irmãos, atrapalha a comunhão de uns com os outros, atrapalha o realizar da obra de... Não, porque comigo é assim, eu só gosto de ser assim, a minha forma é essa e tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, eu não faço nada para Jesus. E aí fica, irmãos,
embaraçado. Eu não vou mais ao culto de doutrina. Tem gente, irmãos, que não vem ao culto de doutrina. Alguns que não podem. Mas eu suspeito que tem alguns que não vêm porque não vai com minha cara. Não gosta. Tem. Vai mudar de dirigente no próximo mês, vai mudar de dirigente. E vai ter gente também que não vai com a cara do outro. Mas isso, irmãos, é muita bobagem. É coisa que embaraça. É coisa, irmãos, que vai atrapalhar a vida cristã, a caminhada cristã da pessoa. Então, 2 Timóteo 2:4, Paulo disse: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós precisamos, irmãos, ter cuidado. A nossa caminhada de olhar para Jesus, tem muita coisa para tirar o nosso foco, mas para desviar a nossa atenção. É o entretenimento, e tantas outras coisas que podem tirar o nosso foco. O secularismo, o amor, o apego às coisas deste mundo, aos negócios desta vida, são coisas embaraçadoras que nos atrapalham. Então tem que ter cuidado. Outra coisa, 1 Coríntios 6:12, coloca aí por favor, 1 Coríntios 6:12. Coisas inconvenientes e dominadoras. Está aí o versículo dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então tem coisas, irmãos, que são inconvenientes, não convém. Tem coisas que dominam. Temos liberdade para fazer o que quisermos, inclusive até para pecar. Temos liberdade até para pecar, mas nós não vamos pecar. Temos liberdade, irmãos, para não vir no culto de dia 31 de passagem do ano, mas a gente não deve fazer isso, a gente deve vir, né? Então temos liberdade para fazer o que quiser, inclusive para pecar. Porém, não vivemos uma vida de pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz assim: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Deus opera uma mudança na nossa natureza de tal forma, irmãos, que é natural. A gente já tem uma tendência natural a não pecar, a não viver uma vida praticando o pecado. O crente que é transformado, o crente que é santo, o crente que foi regenerado pelo Espírito Santo, o crente que está preparado para o arrebatamento, não tem dificuldade de obedecer a Deus. Não tem dificuldade de obedecer a palavra de Deus. É uma coisa, irmãos, natural. Antes de ser crente, irmãos, uma coisa que me bloqueava muito e dificultava para aceitar Jesus, é porque eu achava que ser crente era muito difícil. Eu não tenho condição de obedecer tanta coisa que eu achava, quando eu não era crente e tal, é difícil. Mas, irmãos, quando eu aceitei a Jesus como Salvador, Jesus transformou a minha vida e eu pude experimentar na prática que muita coisa que eu achava difícil, depois que eu aceitei Jesus, se tornou muito fácil. É natural, é coisa de natureza, irmãos. Uma vaca come capim porque é da natureza dela comer capim, ela não come carne. Ela não é carnívora. Um leão é carnívoro porque é da natureza dele ser carnívoro. Ele não vai comer capim. Que é da natureza, tem facilidade. Agora, vai dar capim para o leão comer? Vai dar carne para a vaca comer? Vai ter dificuldade, porque não é da natureza dela. E nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, fomos transformados pelo Espírito de Deus. E se torna fácil, irmão, se adaptar à vontade de Deus. Se torna fácil, então, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Está aqui na Bíblia, 1 João 3:9. Crente que vive pecando, que é viciado em pecar, irmãos, isso aí é um sintoma muito preocupante, é um sintoma de que essa pessoa não nasceu de novo. É um sintoma que está faltando regeneração. Romanos 6:12 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante?
De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Irmãos, porque as obras não salvam, quem salva é a graça. Pela graça, mediante a fé. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, por causa disso, agora a gente vai se lambuzar no pecado. Aí Paulo diz, ó o dedinho, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, mais uma vez, repito, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Há muitas coisas perigosas, além de inconvenientes, há muitas coisas que podem nos dominar, levando-nos ao erro. Hebreus 3:13 diz, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Irmãos, o pecado, ele engana, ele seduz a pessoa a tal ponto da pessoa cair no pecado, viver no pecado e ela se gloriar disso, achar que é vantagem, achar que está tirando vantagem disso, porque o pecado engana, o pecado seduz. Dá uma falsa sensação de segurança, de felicidade para a pessoa, mas na verdade, irmãos, é uma prisão, está dominando, mas a gente leu aqui o versículo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O domínio próprio que fala que é uma das virtudes do Espírito, é neste sentido. Deus disse a Caim em Gênesis 4:7, o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Todos nós temos essa natureza ruim, carnal e pecaminosa. Por mais crente santo que você seja, você tem dentro de você, eu tenho dentro de mim. A gente só vai se livrar disso quando a gente for para o céu. Mas enquanto vivemos aqui na terra, irmãos, nós temos essa natureza pecaminosa. E há a necessidade da nossa parte, de, vamos dizer assim, buscarmos de Deus a graça e a força, para que não sejamos dominados pelo pecado, mas que a gente possa, irmãos, dominá-lo, como disse Deus a Caim. Tenhamos cuidado com os nossos maus hábitos e os nossos pontos fracos. Todo mundo aqui, irmãos, tem ponto fraco. Ninguém aqui é forte em todas as áreas. Tem determinadas áreas da vida que você é forte demais, é um gigante. Mas tem determinada área que, olha, é muito vulnerável, são pontos de fraqueza. Então vigie, tenha cuidado porque o inimigo, irmãos, vai preparar situações para lhe tentar naquela área. Você é muito esquentado, não tem papa na língua, qualquer coisa está brigando, o inimigo vai te usar, vai te tentar nessa área. A sua fraqueza muito grande é na área sexual, o inimigo vai te tentar na área sexual. Você tem muita dificuldade na parte financeira, no dinheiro, o inimigo vai te tentar muito nessa área. Você é muito fácil de ser vaidoso, de ser vaidosa, de achar que é o tal, o inimigo vai semear a tentação da vaidade. Então tenhamos cuidado, irmãos, com os nossos maus hábitos, com os nossos pontos fracos. Não confie na sua carne. Não pense que o maior problema está lá fora. O maior problema está dentro de nós, é a nossa natureza carnal. Então precisamos ter cuidado. Precisamos também, irmãos, nos livrar de coisas que não edificam. 1 Coríntios 10:23, Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Tudo que a gente fala tem consequências. Tudo que a gente faz tem consequências. Tudo que a gente deixa de fazer tem consequências. E nós, irmãos, podemos ser instrumentos de bênção ou instrumentos de maldição. Nós podemos, irmãos, até mesmo a nossa língua, como a Bíblia diz, a língua pode ser um instrumento de bênção ou de maldição. Com ela nós bendizemos a Deus, mas às vezes com ela a gente amaldiçoa os irmãos. A gente precisa vigiar e ter cuidado para saber se aquilo que a gente está fazendo está trazendo edificação.
se está trazendo edificação para nós ou para as outras pessoas. Vamos avaliar as consequências. Outra coisa importante que a gente precisa se livrar, outro embaraço que pode, irmãos, desviar o nosso foco e nos levar ao pecado, são coisas pecaminosas, semelhantes às obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, a Bíblia traz, irmãos, uma lista de 16 obras da carne que são pecados que separam o homem de Deus, e a Bíblia é clara em dizer que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos acabar com essa história de achar que só é pecado se for pecado sexual, se roubar, se for idolatria ou feitiçaria, né? E na área de pecado sexual, alguns acham que é só homossexualismo que é pecado. Adultério é pecado, fornicação é pecado e tantos outros, a lascívia. Então diz aqui, Gálatas 5, 19, 26, imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, aí pecados de relacionamento, ciúme, inveja, ambição egoísta, contendas de palavra. Você conhece alguém que gosta de bater boca, de brigar, né? Contenda de palavras falando assim, e a outros é contenda de palavras verbais. A maioria das contendas de palavra hoje é no Zap, no Facebook, no Twitter, nas redes sociais. Contendas de palavra, inimizade, ira, homicídios. Aqui não é só homicídio de matar o corpo, mas também tem assassinato de reputação. É o famoso cancelamento, né? Homicídios, discórdia, facção. Facção, tem tradução que diz heresia, mas o sentido não é aqui de uma doutrina falsa, o sentido aqui é de facção, é o grupo. Tá certo? É facção. Então a gente precisa ter cuidado. Bebedeira. Tomara que ninguém vá beber, irmãos, agora nesse final de ano, né? Só beba a água que passarinho bebe, e que crente bebe também, viu? Bebedeira, orgias e coisas semelhantes a estas. Então aqui ele deu 16 listas de pecados e de vícios que faz com que a pessoa perca a salvação, mas ele diz que tem coisas semelhantes a estas, tem muitas outras coisas. Então a gente precisa ter cuidado, irmãos. Precisamos ter cuidado porque isso nos afasta de Deus. E por fim, também devemos nos livrar de embaraços que nos atrapalham, de coisas que não glorifiquem a Deus. Deus nos fez para sermos glórias para Ele. O homem é a coroa da criação. Nós devemos viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Tem coisas embaraçosas que não estão mencionadas diretamente na Bíblia, a despeito de serem coisas que não glorificam a Deus. A Bíblia, irmãos, é um livro de princípios. É um livro de princípios. Às vezes tem alguns crentes assim, meio sem vergonha, que quer dizer, me mostra o versículo na Bíblia, assim, me aponta no dedo aí, o versículo na Bíblia que diz que isso aqui é pecado, se disser, eu deixo de fazer isso. Irmãos, se a Bíblia fosse falar tudo que é detalhe de pecado no mundo, a Bíblia tinha que estar sendo escrita todo dia. Porque todo dia o mundo, as pessoas inventam várias modalidades de pecados diferentes. A Bíblia é um livro de princípios. É um livro de princípios. E baseado nos princípios, a gente vai ter o direcionamento de Deus para a nossa vida. Então, tem coisas, né, que, vamos dizer assim, não está claramente assim, aquele nome tão explícito na Bíblia que aquilo é pecado, ou que aquilo é um embaraço na nossa vida, ou que aquilo pode nos prejudicar, mas não é porque não está escrito diretamente que aquilo não vai ser prejudicial, não. Então temos que ter, irmãos, essa consciência. Antes de o crente praticar qualquer coisa, ele deve refletir para saber se essa coisa glorifica a Deus ou não. Se isso que a gente faz ou deixa de fazer, o que a gente fala ou deixa de falar, se glorifica a Deus, não. Se vai glorificar o homem, se vai trazer escândalo, né, para Deus. Então a gente precisa ter cuidado. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A gente precisa, irmãos,
ter essa responsabilidade, tudo para a glória de Deus. O nosso lazer é para a glória de Deus, as nossas brincadeiras têm que ser para a glória de Deus, o nosso trabalho, os nossos estudos, tudo que a gente faz na casa do Senhor, enfim, é toda a nossa vida, irmãos, 24 horas por dia, 7 dias na semana, tudo tem que ser para a glória de Deus. Não é para a nossa glória e nem para manchar o nome de Deus, nem da igreja, nem do reino de Deus. Então a gente precisa avaliar tudo aquilo que a gente está fazendo, tudo aquilo que a gente está falando, como a gente se comporta. E aqui eu quero chamar a atenção sobre essa área, irmãos, do entretenimento e do lazer. A gente tem uma tendência muito grande, o ser humano tem uma tendência muito grande de quando está em momento de lazer, de descontração, às vezes a gente acha que isso é uma permissão de Deus para soltar a franga e fazer o que quer, né? Botar para fora todos os instintos pecaminosos, e não é assim, irmãos. Não é assim, tenhamos cuidado, porque em momento de lazer e descontração, também é momento de responsabilidade. Vamos brincar, vamos nos distrair, vamos nos envolver com entretenimento, isso é bom, isso é necessário, faz parte da nossa vida, mas tudo tem que ser com responsabilidade, tem que ser com responsabilidade, fazer tudo para a glória de Deus. Mateus 5,16, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Você como estudante na universidade, você como estudante no colégio, você como filho, como filha, como empregado, como um patrão, a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. As pessoas devem olhar para mim, para você, e ao invés de apontar o dedo para nos acusar, para nos criticar e falar mal da gente, as pessoas devem olhar para mim, para você, e apontar o dedo para cima e dizer: glória a Deus pela vida dessa irmã, glória a Deus pela vida desse irmão. Nós, irmãos, temos a responsabilidade muito grande de dar bom testemunho. Os irmãos fizeram um trabalho na Praça do Natal Solidário agora, e saiu na TV, um trabalho muito bonito, muito importante, e saiu no RNTV, como os irmãos sabem, e eu fui surpreendido, irmãos, porque lá na universidade tem um grupo de WhatsApp lá, de 20 professores, mais ou menos, que são os professores da pós-graduação lá, que a gente participa como professor também dessa pós-graduação. E é um grupo, irmãos, que ninguém fala nenhum outro assunto, a não ser coisas estritamente específicas lá da pós-graduação. Dificilmente fala-se alguma coisa nesse grupo, ninguém posta nada nesse grupo, a não ser quando é uma coisa muito necessária. E quando saiu a reportagem do RNTV, teve um professor que bateu uma foto lá da tela, lá da televisão, quando ele me viu lá dando a entrevista e me reconheceu, mesmo de máscara, ele me reconheceu e bateu uma foto lá da tela e jogou lá no grupo e dando os parabéns, que era muito importante esse trabalho, e haja professor também comentar e dando os parabéns e tal, aquela coisa toda. Porque, irmãos, eles viram aquele trabalho, que é um trabalho que glorifica o nome do Senhor, que é uma coisa boa, se cumprindo aqui, Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Então isso, irmãos, são coisas que glorificam o nome do Senhor, que Deus usa essas coisas para quebrar os corações, para tocar nos corações, para abrir a mente das pessoas. Agora, quando o crente dá mau testemunho, irmãos, aí é complicado. Quando um crente cola, quando o crente não faz o trabalho e pede para o colega botar o nome dele, aí está complicado. Quando o cara é patrão e não paga o salário direito ao funcionário, é enrolão. Quando quer pagar menos do que o mercado de trabalho paga. Então, tudo isso aí vai denegrindo a imagem do crente e da igreja. Quando a gente se comporta de forma que não condiz com a santidade cristã. Então a gente precisa, irmãos, ter cuidado. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós carregamos o nome de Jesus.
Se uma pessoa lá do mundo, irmãos, faz qualquer coisa errada, diz, fulano de tal fez uma coisa errada. Ela pode ser católica, espírita, maçom, qualquer coisa. Mas ninguém vai se referir à corporação dela, o grupo social dela, ou a religião dela. Mas se o crente fizer qualquer coisa errada, ou deixar de fazer uma coisa certa, aí vai dizer, aquele crente não sei o que mais lá, aquela crente não sei o que. E vai dizer, ainda é porque é crente. Ainda diz que é crente. A gente não espera uma coisa dessa de um crente. Está desonrando o nome de Jesus. Então, irmãos, a responsabilidade é grande. Então, toda a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. O salmista disse, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia. A nossa língua tem que bendizer o nome do Senhor. O nosso comportamento tem que bendizer o nome do Senhor. Os nossos bens, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, tudo, irmãos, na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Então, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.